Oi, gente, agora eu vou fazer outro vídeo sobre Segundo Reinado e a abolição da escravidão. E esse vídeo eu vou falar sobre a lei do ventre livre e a questão da mão de obra no café. É o seguinte, com todas as expressões inglesas e discursos humanitários, assim, tinha tanto uma pressão externa, tanto uma pressão interna, para que a escravidão fosse abolida, porque a escravidão era um absurdo. E o que acontecia? Acabou-se criando uma lei em 1871, chamada Lei do Ventre Livre. O que essa lei determinava? Que o filho de escravo, depois que fizesse 18 anos, era uma pessoa livre. Mas isso quer dizer bastante coisa. Se o filho de escravo não é escravo, então isso quer dizer que a escravidão não é hereditária. E para a escravidão continuar, o que teria que acontecer? Teriam que vir novos escravos da África. Mas peraí, não tinha lei Eusébio de Queiroz que proibia escravos de vir para a África? Se tinha uma lei que proibia novos escravos chegarem, e tinha outra lei que proibia os filhos de escravos continuarem escravos, o que a lei Eusébio de Queiroz, somada com a lei do ventre livre, significava? Significava que a escravidão ia acabar. Não imediatamente, mas em algumas décadas a escravidão ia acabar. Quando o último escravo morresse, o último escravo nascido antes dessa lei morresse, a escravidão acabou. E aí que foi mais ou menos nessa época que começou a crise do Império. Por quê? A lei Eusébio de Queiroz, ela não fazia uma quebra do pacto político. Pelo seguinte motivo, a escravidão ainda podia continuar por causa do tráfico interno e também por causa dos filhos de escravos. Mas, o que aconteceu? Filho de escravo não é mais escravo. E não pode chegar novo. Isso dava um fim na escravidão. Isso também dava um fim no pacto político. Como é que era o pacto político? Plantation segura o império. Império segura o plantation. E o plantation escravidão faz parte do plantation. E se a coroa não segura a escravidão, o pacto meio que deixou de existir. Não, e o negócio começou a funcionar de outra maneira, As elites começaram a olhar pro império com um olhar diferente, assim. O cara tem poder político demais, a gente deixa, a gente faz tudo mais. Tava tudo perfeito, a cara vão lá e fazem uma lei dessa? Me poupe, né? Tá babaca esse imperador. Aí já começa uma irritação das elites agrárias em relação ao imperador. E é o seguinte, tem a questão da mão de obra, que era escrava. E embora a escravidão fosse acabar, o show não pode parar, né? O show vai continuar. E quando eu digo show, eu tô falando do café. Café vai continuar com ou sem escravidão. Para os senhores com escravidão, mais lucrativo. Sem é menos. Então, qual foi a ideia magnífica que eles tiveram? Vamos trazer imigrantes para trabalhar aqui. Mas, gente, Mas calma. Você não tem os negros que sabem fazer isso? Você não tem os negros que conhecem o clima, que já trabalham para você e tudo mais? Não é mais fácil contratar eles? Não. Por quê? Por causa do racismo. Também tem a questão da teoria do branqueamento e do darwinismo social, que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas assim, basicamente eu dizia que negros não podiam ser contratados, porque o que era comum de se acreditar na época? Que os negros eram inferiores. E que pagar um salário para um negro seria uma humilhação. Entendeu? Aí eles tiveram as ideias de fazer o seguinte: programas de facilitação
para imigrantes europeus vierem trabalhar aqui. Inicialmente, a gente tinha um sistema que... eu não lembro o nome agora. Tá, vou olhar o nome de novo. Aqui, achei. Que era o sistema de parceria, que era basicamente o seguinte. Funcionava dessa maneira. O fazendeiro pagava a viagem do imigrante, da família dele para cá, e a família pagava a viagem de volta para o fazendeiro, como? Trabalhando para ele. Mas por que isso não dava certo? Assim, porque eles iam enchendo os caras de dívidas. Como, por exemplo, na novela, não sei se você vê, se você não vê, deveria ver, é o seguinte: a Sofia, que é dona de um garimpo de esmeraldas, o que ela faz? Ela contrata os garimpeiros. E sabe o que ela faz com eles? Ela fala assim: vou dar dormitório pra vocês, vou dar comida pra vocês, vou dar tudo pra vocês, vou dar também roupa, mas a roupa custa e tudo mais, relaxa, fica na sua conta, fica na sua conta, fica na sua conta. Aí quando você vê, os garimpeiros já têm uma conta gigante e não conseguem pagar e vão se tornando praticamente escravos, e ela consegue prender os caras lá com as dívidas. Isso era exatamente o que os Barões do Café faziam com esses imigrantes. Mas evidente que começou a dar bem errado isso, porque os imigrantes não eram idiotas de ficarem sendo explorados. Alguns eram, mas acabou que no final esse sistema de parceria não aconteceu mais. E o que aconteceu? O governo que começou a pagar as viagens dos caras pro Brasil. Porque assim, o governo, o vilão, ia abolir a escravidão. Então eles que têm que providenciar coisa nova pra gente. Essa era a lógica mesmo. Entendeu? E assim, no próximo vídeo eu vou falar sobre a teoria do branqueamento e as questões da teoria abolicionista também, darwinismo social. Eu vou explicar todo esse contexto e tudo mais. Então, esse vídeo que eu expliquei sobre a lei do ventre livre e as consequências, relação com a mão de obra da cafeicultura, e tchau!